É. Bom, Não, aqui tá gostoso. pessoal que tá, o som tá legal aí, tá dando para ouvir legal, que é muita, hoje tem muita história para contar. Esse rapaz aí não é fraco não, muita resenha. Ele Nossa Senhora. mandou mensagem o dia inteiro, Marquinhos, ele mandou mensagem o dia inteiro, falando assim, cara, ó, não fala que os negócios lá não. Não, Carlão, vou soltar tudo que eu não sou baú. É isso aí. Não Carlão tem é nada pra parceiro. explicar. Como é que Eri, tá a você, imagem aí? Tá legal, Fábio? tá legal. Se você quiser baixar um pouquinho a câmera, só um pouquinho É, só, aí fica legal. Aí pegou legal. Aí vai pegar todos os teus patrocinadores lá de trás, teus parceiros aí do projeto. que eu acabei posicionando um pouquinho aqui. Isso aí. Não, Não, mas tá legal. segue lá. O som tá ok. Ó, quem puder, tem um aviãozinho aí embaixo. Aprende aí, Carlão, que eu tô aprendendo também. Tem um aviãozinho aí Ah, embaixo. Se você apertar no aviãozinho, vai abrir todos os seus amigos aí. Dá para você marcar os caras e você mandar um convite para eles. E aí essa galera vai receber lá que a gente tá ao tá vivo, online. que tá online. E aí a galera entra aí para prestigiar aí o Antônio Carlos, o garoto de Humaitá. Ó, Humaitá é uma cidade de primeira, hein, Carlão? É isso aí. Passar em segunda passa direto. Nem vi a cidade e foi embora. É isso aí. Ô, Carlão, primeiramente, cara, obrigado aí pela resenha. Foi muito bom te encontrar no carnaval. Mais de 20 anos que a gente não se via. Foi muito bom jogar com você de novo, né? Poder te ver. Os caras lá ficaram tudo apavorados, porque os caras não estão acostumados a ver goleiro de verdade, né? Nós temos muito goleiro bom lá na nossa região, mas cara assim Verdade. de altíssimo nível. Passaram muitos lá também, né, cara? Guerra, que jogou contigo, o Chico, que estava lá Sim, sim. ajudando, o Isso, Carlos isso. Mai, Cuca. Sim. Aí os caras viram e falaram, pô, o cara é diferente mesmo, né? Mas foi, mas foi muito bom, cara. Foi muito legal a festa lá, a participação do pessoal, foi muito bacana. E Foi, o foi, que. foi. Foi legal. Ainda mais foi um evento beneficente, né, Fábio? Sim, pô. Parabenizo você pela iniciativa, né? Ajudou o lar lá de crianças, né? Foi arrecadado bastante donativos lá e acho que foi bem importante lá, ajudou bastante o lar lá que você quis ajudar, né? Acho que foi bem válido o evento. E a gente se encontrou no carnaval, mas foi para esse evento, né? A gente não estava curtindo o carnaval, né? Senão o pessoal vai pensar, pô, os caras se encontraram para tomar todas. Nós tomamos todas Coca-Cola, água, só. Não, mas foi bem legal, o evento foi bem legal. No final lá arrecadou mais de 14 mil reais. Uhum. O Edson, que acabou de entrar aí, foi um dos organizadores. O Edson que puxou à frente de Isso, todas as isso, coisas lá, organizou. A gente isso. conseguiu ajudar o lar, atingiu o valor lá que era do projeto lá para construir um negócio de captação de água lá. Então foi Isso, muito isso. legal. Uhum. E daqui 2 anos estamos de novo lá, né? Vai ser Com muito legal. certeza. Boa noite, Edson. Estamos com essa lenda aí do futebol aí, Antônio Carlos de Humaitá. Mas eu te agradeço, cara. Pô, foi muito bom te ver, foi muito ver. Pô, você acabou encontrando muita gente que não via há muito tempo, né, cara? E eu acho que Com certeza. o mais legal do futebol é isso, né, cara? O Marquinhos mandou mensagem, pô, joguei com o Carlão em 95. E aí tá acompanhando a gente. Falei, cara, Marquinhos, você não escapa, cara. Você tem que falar o dia que você Quem pode que vir é para o participar da. quem O que é? Marco, o Marco, Esse? Antônio, Marco Antônio, Ah, o lateral Marcos direito. Antônio, né? Ele tá Lateral de isso, tá acompanhando aí. É que agora ele aham. mudou de nome, Pô, agora é Marcos Ribeiro. Mas é ele pensa que engana. grande abraço, Marco. Tudo certo? Entendeu? E eu acho que o legal do futebol é isso, né, cara? O tempo como atleta passa, mas ficam as amizades, né, cara? Ficam as boas lembranças, as histórias, as resenhas, né? Com Isso, certeza, eu acho que isso não passa, né, cara? o futebol tem esse, né, consegue fazer isso. A gente, bom, fazia mais de, acho que uns 20 anos, né, que a gente não se Bom, encontrava, né? desde 93, né, cara? Né, Final de 93, noventa e então, três eu fui embora do Grêmio e aí nunca mais a gente e, se viu, né? é.
Mas a gente se encontra e parece que não faz tanto tempo, né? Que foi Sim, recente a última vez que a gente se encontrou, pois e é. aí a gente lembra das histórias, lembra de alguns momentos, né? E o futebol é engraçado, assim, é importante por isso, né? Essas amizades que a gente faz no futebol, por Sim. mais que a gente tenha, às vezes, as amizades lá da infância da gente, mas as amizades do futebol parece que são diferentes, elas ficam e você não esquece mais. É Né? porque você acaba passando, é uma etapa da vida da gente, né? Quem viveu, é lógico que todo mundo tem aquele cara que você trabalhou, talvez, mas assim, é uma etapa da vida da gente que a gente passou, né? E que a gente acabou criando laços, né, cara? Por mais que você não se Isso, veja, né, cara? Sempre vai ter histórias, sempre vai ter sim, história, que sim, nem o Marquinhos tá falando, o nosso Banguzinho era muito bom, sempre vai ter resenha. Futebol é um meio verdade. que tem muita quebrada, tem uns caras que são comilão, tem todo tipo de coisa, né, cara? Tem todo tipo de história, né? Tem, tem essas histórias aí, né? Não, é verdade. Porque a gente passa, né? Principalmente, eu acho, essa fase aí que a gente viveu junto, assim, passou, né? Aí é uma fase da adolescência da gente que é muito marcante, né? Que Sim, foi essa fase aí, desde 91, né? Eu acho que quando a gente jogou junto no TAC, no né? TAC, Juniores é do TAC, 91, é. é, e a gente foi tendo essa sequência aí, depois eu fiz teste no Inter, você fez teste, eu não fiquei, você acabou ficando, depois eu fui para o Grêmio, a gente acabou se reencontrando no Grêmio, Sim, então é uma fase da vida da gente que é marcante. Então as pessoas que a gente faz amizade também ficam marcadas, né? sim. Então eu acho que essas amizades assim são para a vida toda mesmo. É, não, é muito legal. Não, e é legal, por exemplo, a gente fez a festa lá no Carnaval, aí o pessoal que é um pouco mais antigo do que a gente, né, cara? O pessoal encontrando teu pai, que foi radialista, que gravava os jogos, né, cara? Sim, É sim. muito legal. Aí o pessoal, puta, teu pai era da rádio, cara, puta. Aí teu pai tá lá, teu pai É, era quem gravava o jogo dos caras que antecederam a gente, cara. Então, assim, o futebol acaba gerando um vínculo, um laço muito grande. Isso é muito legal, né, cara? E fica, como você falou, uhum. fica para a vida toda, né? As Sim, com certeza. histórias, a gente conta para os filhos, depois vai contar para os netos, e assim vai indo, né? Com certeza. Mandar um abraço para o pessoal que está entrando aí. Tem o Cauê, acabou de entrar aí. O goleiro que treina comigo, o Fernando, entrou um pouquinho antes aí. Vão mandando alô aí, pessoal, que às vezes eu estou conversando com o Fábio ali e eu não vejo, tá? Isso Mas tem aí, uma um galera aí. abração aí para a galera aí da escola Garra, o Carlão. Fala aí da tua escola, cara. É em São Miguel do Oeste, né? Isso, é São Miguel do Oeste, Fábio. Eu tô. O Ney Rec aí, o Ney Rec acabou de entrar também aí. É um Ah, baita amigo meu. agora entrou outro goleiro aqui, o Gotti, que é lá de Três Passos Ah, também. Jogou na base do Grêmio, né? ah, Jogou, é. tava fora do Brasil, tava na Grécia agora também. A nossa região lá Pô, show é uma região de muitos goleiros, né, cara? Sim, sim. Tem como é que eu vou falar? Um celeiro de goleiros ali, né? Sim. Três Passos, Criciúmal, eu sou de Maitaca ali do É, toda lado, aquela né? região, né? Aquela região ali saiu bastante goleiros, às vezes nem todos chegaram a jogar numa grande equipe, né? Mas rodaram aí, às vezes, interior de São Paulo, interior do Rio Grande do Sul, Sim. enfim, não, né? Tem muito goleiro que saiu daí. Deixa eu Te, só te... complementar ali, Opa, fala aí. o Ney que entrou aí agora há pouco, até dos patrocinadores ali, é que tá lá em cima lá, Ney, tá? Ah, legal. Que é da Comercial Rec ali, Ah, e joia. ele é o goleiro mais experiente da minha escola, que tem 53 anos, Que né? legal. Fez recentemente aí 53 anos e joga campeonato municipal aqui em São Miguel do Oeste em alto nível ainda. Que Um legal. excelente goleiro, né? E treina com a gente aí. Mas assim, Fábio, aqui eu tenho um projeto, né? Eu comecei agora, fez um ano agora em fevereiro, Uhum. e fazem 3 anos que eu me formei em educação física. Então, me formei em educação física, vinha observando, vendo o que eu realmente iria fazer,
voltado ao esporte, mais direcionado ao futebol, que é a área que a gente jogou, né, profissional. Uhum. E conversando com um, com outro, eu fui vendo que existia uma necessidade. Ninguém aqui na região trabalha com os goleiros, né? Então eu resolvi, montei um projeto, fui atrás de alguns apoiadores do meu projeto, que inclusive estão no banner atrás aí, né? Sim. E iniciei, entendeu? Iniciei esse projeto aí e estamos aí já há um ano. Então, eu acredito que a gente está no caminho certo. Procuro estar em busca do conhecimento. Fiz um curso da CBF recentemente e a gente está aí. Atende goleiros desde a iniciação, a partir dos 7 anos, até o mais experiente aí, como eu falei há pouco aí, que é o Ney. Né? Ah, que legal. Aí, Porque acaba que a gente tem escola, tem um monte de escolinhas de futebol, né? Mas não tem uma escolinha específica para goleiros, né, cara? isso. E vocês, nessa profissão de vocês, a gente sabe que é um caso à parte, tem um treinamento específico, tem um treinamento especial, diferenciado. Então, tendo uma escolinha especializada, pô, com um baita profissional que é você, pô, muito legal, cara. Parabéns pela iniciativa e que o projeto cresça. Com certeza você está ajudando muito os goleiros aí da região onde você está hoje, né? Acredito que sim, que nem você falou, a maioria das escolinhas, às vezes, elas não têm um professor, tem os treinadores, mas às vezes não tem um treinador de goleiros na escolinha, né? Sim. Então, eu faço essa parte aí fora, né? Até trabalho na escolinha da Chape, tem a escolinha da Chapecoense aqui, uma vez na semana eu faço o Marcos está falando aqui que é importante aqui a questão de tem a prática, né? E também a formação em educação física, que é importante. Então, eu faço uma vez na semana o treino com os goleiros também lá da base, ali da escolinha da Chape, e tem o meu projeto à parte aqui, que durante a semana aí, no sábado, agora a gente está parado, né? Também por causa desse episódio aí do Covid, né? A gente não pode aqui, o governo de Santa Catarina tem um decreto que até final do mês ainda não pode reunir grupos maiores, né? Então a gente tá parado aí. Mas o projeto tá legal, tem bastante goleiros, não só aqui de São Miguel, mas de outras cidades aqui próximas, Legal. que vem treinar comigo aqui também. Né? Não, legal, cara. Parabéns aí pelo trabalho. Um abraço aí pro Dr. Gilberto, vulgo Giba. O Giba jogou com a gente nos juniores, né, Carlão? Nos juniores do TAC. Grande parceria. Sim. E um abraço aqui, cara. Eu não sei se Carlão, você conhece Semião Aguiar, Capu. É o Capu que jogou com a gente no Grêmio de Caputira, Minas Gerais? Isso mesmo, isso mesmo. É que eu dei o convite lá para o pessoal acompanhar no grupo do Grêmio lá. Lembra que a gente fez ano passado? Falei, a gente fez um evento lá em Você falou. Gravataí, lá perto de Porto Alegre. E aí eu coloquei no grupo lá. E aí pedi pro pessoal, quem quisesse acompanhar, né? A gente ia estar na live. Abração pro Luiz Alberto. Aí também. Professor que tem a academia lá pegada, lá em São José. Atrás do campo do São José lá. Ele tem a academia lá. Lá pegada. Um abraço, professor. Capu, um abração, cara. Bom, a gente não se vê desde 93 também, faz tempo. Um abraço, Capu. Carlão ainda tinha cabelo e apetite, hoje tá devagar. Não, apetite o cara ainda tem um pouco. Ainda tem. tem um pouco, tem. Não, mas muito legal, cara. Pô, a gente jogou junto, nós começamos jogando junto a primeira vez no TAC, né, Carlão? Sim, isso aí. Depois nós jogamos junto no Cruzeiro de Santiago, a Copa Santiago, né? Isso. E aí a gente seguiu rumos diferentes, você foi depois pro Grêmio, depois eu te encontrei de novo quando eu fui pro Grêmio, você já estava lá. E eu acho que o legal de compartilhar, né, a gente criou um canal no YouTube que chama Eu, Jogador de Futebol.
E a gente fala muito sobre dicas de peneira, como que faz para o cara chegar num clube. E nós somos de uma geração um pouco mais experiente, e na nossa época não tinha, né, cara, essa facilidade de internet, de comunicação. Mas nós saímos do interiorzão, né, cara? Nós somos de cidades de 500 Verdade. quilômetros de Porto Alegre e a gente foi correr atrás. É o que eu sempre falo para os meninos. Você tem o sonho, é isso que você quer, você precisa acreditar e você precisa correr atrás. Se preparar, né? O segredo, quantos goleiros passam aí por ti, dos caras se prepararem naquilo que é específico para um goleiro e correr atrás do sonho, correr atrás. Hoje as oportunidades estão aí, os clubes têm uma grande facilidade por conta de internet, de contatos, então aquele que tem o sonho precisa correr atrás, né? Como que foi para você essa experiência, sair de Humaitá e de repente você estava num grande centro, numa grande cidade, num grande clube? Como que foi essa experiência para ti? Bom, Fábio, na época, né, que nem você falou, não tinha essa tecnologia que a gente tem hoje, né? Para a gente conversar com a família, principalmente, na época, né? E foi difícil, porque além da distância, né? A gente tá, isso imagina, eu fui para o Grêmio em 92, né? Então, a gente era lá de uma cidade pequena, você tem uma cultura totalmente diferente de uma cidade grande, né? Sim. A gente não sabia, às vezes, nem falar, falava errado. Aí tu chegava lá, os caras Grossura total. cheio, então só aí você quebrava falando já, né? Já, daí os caras já pegavam no teu pé. E então você não tinha como falar. Na época eu tinha perdido minha mãe fazia Sim. pouco tempo, né? Fui para lá. Para a gente conversar com meu pai, você ligava no vizinho a cobrar para ele chamar o pai, daí você ligava depois de um tempo para conversar com Consegui ele, falar, né? né? Para conseguir conversar. E você falava um pouquinho, não falava muito, porque depois tinha que pagar e na época a ligação para você usar o telefone era Era caríssimo, caro. né? É. Era cara pra caramba. E então várias dificuldades, né? Hoje eu acredito assim, com certeza é bem diferente a concentração, os cuidados que os clubes têm com os atletas é diferente, né? Sim. Eu lembro assim, quando eu fiz teste no Inter 2 vezes, eles não me davam material do clube. Eu tinha que treinar com o meu material. Eu Uhum. levava para concentração, eu lavava o meu material à noite lá e estendia. Só que no outro dia eu ia procurar meu material, tava um jogado no lixo, outro não sei aonde, entendeu? Os caras Então, assim, sacaneavam, né? sacaneava, era difícil, era bem complicado isso, né? E aí você longe da família, né? Sem ter ninguém para te apoiar. Você passava por situações difíceis, né? Sim. Mas, que nem você falou, a gente superou muita coisa, muita dificuldade. Hoje, as concentrações das equipes são diferentes, né? São mais organizadas. Sim. Né? Antes a gente morava lá em 18, num Num quarto. quarto. Hoje, né? Todo mundo junto, era uma confusão. Então, hoje geralmente tem quartos separados, ficam em 4, 6 no máximo. Sim. Tem alguém que Evoluiu cuida. bastante, né? Então, como todos os setores do futebol evoluíram, com certeza a base também evoluiu junto, né? Sim. Então, assim, eu lembro que foi muito difícil, assim, para você conseguir superar, né? E também tem muitos que devido a essas dificuldades e questão de distância, inclusive um outro que jogou com a gente lá não vou citar o nome, mas enfim, jogou com a gente lá em Três Pássaros, do Maitá, atleta assim que saiu para jogar, mas não conseguiu ficar, Sim. porque dava saudade, sentia falta da família, o pessoal do interior às vezes é muito mais próximo assim, família e tal, e aí vai para um centro grande, que nem sair de Humaitá aí para Porto Alegre, é uma diferença muito grande, sabe? Sim. Né? Então, realmente foi bastante difícil você conseguir superar essa, essa distância e todas as dificuldades que você encontrava longe da família. Você precisa ter muita motivação,
acreditar mesmo que é o teu sonho. A primeira vez que eu fui para Porto Alegre, eu voltei. Eu fiquei, acho que 2 ou 3 meses no Internacional a primeira vez, eu voltei embora. Eu dei um migué lá que não conseguia colégio. A gente foi em vários colégios. Por fim, no dia que a gente conseguiu o colégio, eu falei, cara, eu vou ter que ir embora, que eu já perdi muita aula. Minha mãe falou que eu tenho que ir embora. E eu comprei a passagem e vazei, cara. Mas, na verdade, É, eu tinha saudade, cara. Chorava embaixo da sim, arquibancada, ia atrás do gigantinho chorar. De saudade, né? sim, É como você falou, assim, a diferença é muito grande, né, cara? Você sai de uma cidade pequenininha e você vai para uma cidade gigantesca, onde tudo é diferente. A gente é da roça, não sabia falar é, direito, aí os caras tiravam uma onda na concentração. Putz, tinha os. A concentração do Grêmio lá ainda era bem tranquila, cara. Pô, lá do Internacional, pô, tinha sufoco, os caras batiam nos mais novos, cara, era terrível. Então você sai e sim, você fica apavorado, fala assim, meu, o que que eu vim fazer aqui? Vou embora para casa. claro, é verdade. Então é uma série de situações que você acaba tendo que passar por cima, superar, É, entrosar com a galera até que o negócio começa de andar e vai embora. Então acho que hoje tem sim. uma facilidade maior, né? Até por conta disso, de comunicação. Eu acho que tá um pouco mais fácil para a garotada. Na verdade, tudo isso que acontecia, na verdade, aí nas concentrações era uma forma de pressão justamente para acontecer o que de repente aconteceu contigo, para te pressionar para tu ir embora mesmo, entendeu? Sim, Porque a concorrência é muito grande. Aí chega um cara que vê que tá no nível dos caras, daqui a pouco eles vão mandar um outro embora, os caras vão tentar fazer de tudo para te pressionar, sabendo que você às vezes é do interior, que não tem aquela malandragem deles. Eles sim. vão fazer de tudo para que você abandone o barco e volte para casa mesmo, né? E acredito que hoje em dia deve existir também outros formatos, outras situações que também é. Porque assim, o garoto que está no clube sabe, pô, chegou o cara é melhor do que vai ocupar a minha vaga, vai ocupar o meu espaço. Uhum. E a gente sabe, né, que é um filtro, é uma peneira, e que vai cada Sim, vez mais, vai vai filtrando até, afunilando. vai afunilando cada vez mais, né? Né? Mas isso é Sim, muito com legal. certeza. Carlão, você tem uma história que eu tenho que contar pro pessoal, né, cara? Se na época do Grêmio, eu contava a Claro. história errada. Marquinhos, se você tá aí, cara, eu menti por anos, cara. Eu não sabia da história certa, cara. Eu não sabia dos números, cara. Tinha a pizzaria ali naquela do Castelão, né? Menino Deus ali, No é. Menino No Deus. bairro Menino Ó, Deus. entrou o Daniel Franco, que nessa época o Daniel jogava no Inter. Daniel, escuta essa. Ah, Tinha pizzaria ali perto do Hospital Menino Deus ali, que quando o cara fazia aniversário era rodízio de pizza, o aniversariante não pagava se fosse acompanhado, né, cara? E aí era aniversário do Carlão. Putz, e por anos eu contei mentira, cara. Eu falava errado a história. Carlão, jantamos, né? Jantamos lá no Olímpico. E aí a tia dava o lanche, né, pra gente guardar para quem ia pro colégio à noite. Aí o Carlão jantou, guardou o lanche. E aí chamou 2 ou 3 e foi pra pizzaria, cara. Foi pro rodízio de pizza. E eu sempre falei errado, cara. Desculpa, Carlão. Eu sempre falava pros caras, eu tive um amigo meu, o cara jantou, o cara foi pro rodízio de pizza e comeu 20 pedaços de pizza. Aí eu descobri agora que não foi 20. Desculpa, Carlão. Foram 44. tá de O cara, sacanagem. o cara do pescoço para baixo era estômago, cara. Pior não foi isso. Você comeu 44 pedaços, aí acabou o rodízio. Quando você saiu da pizza, você disse, pô, ainda bem que eu guardei o lanchinho na concentração para comer. Foi. Mas era fase de crescimento, né, Carlão? Não, era fase de crescimento e a gente treinava muito, né, Fábio? Nossa, mas Sim, a, pô. a história é verídica mesmo, é verdade. Mas era assim, ó, a gente não tinha fundo, né, cara? A gente treinava de manhã e à tarde e treinava forte, né? O cara queria conquistar um espaço, você não tinha, você treinava forte sempre Sim, e aquele dia ali, eu acho que foi num sábado até, geralmente o campeonato de júnior a gente jogava no sábado, né? sim. Acabou o jogo, a gente jantava, e a janta lá era 6 horas da tarde, né? No verão era dia e era horário da janta, a gente De voltava de noite dava Eldorado, fome, né? mais tarde dava fome, né? Mas Haja nesse dia fome. aí,
nesse dia a gente jantou, pegava o lanche ali, porque no sábado as tia davam o lanche pra gente levar, porque daí ela liberava elas para ir para casa mais cedo, né? A Sim. gente levou o lanche e aí o pessoal, tem aniversário, vamos pra pizzaria e tal. Eu falei, tá, vamos, né? E aí fomos lá e até acho que foi, se eu não me engano, foi o Marcão. Eu nem sabia, né? O cara ia lá, o cara comia, o cara não ia ficar contando. O aniversariante não pagava, né? Não, eu digo, eu não ia ficar contando quantos pedaços que eu ia comer, Só mas foi eu já tinha comendo, ido né? comer, eu já tinha ido outras vezes e o pessoal viu que eu dava uma pegada forte na pizza, né? E aí me sacanearam nesse dia aí, se eu não me engano, foi o Marcão, o zagueiro. Ele foi, cada pedaço que eu pegava, né? Ele pegava o palito de dente lá e quebrava um pedacinho e botava do lado. Quando eu me servi, o garçom passava, ele quebrava o pedacinho e botava lá do lado. Aí no final ele falou, Carlão, vamos contar quantos pedaços tu comeu. Eu falei, que Cara, sacanagem, né? ele já tava sentado assim em cima do monte de palito. Do montinho de palito. Aí foram contar 44 pedaços eu comi naquele dia. Foi forte aquele dia. Foi forte, né? E aí você ainda falou assim, pô, Foi, ainda foi. bem que tem um lanche guardado lá para comer mais Ainda tarde. bem que tem lanche, Aí tem uns amigos meus aí que estavam juntos, até tem o Petri aí, às vezes ele fala assim que depois os caras botaram um cartaz lá na pizzaria com a minha foto para nunca mais deixar eu entrar. Tá na porta, esse cara proibido. Esse cara mais entrar aqui. Prejuízo, cara. Cara. Nada, prejuízo, né? Não, mas dava muito apetite, né, cara? Pô, a gente ia treinar lá no Eldorado e voltava pro Olímpio, a gente chegava moído, né, cara? Não, era longe, né? Pô, era uma viagem. Não, mas faz parte. Mas tem que sacanear, né, Carlão? Eu perco o amigo, mas não perco a piada, né, cara? Tem que contar, né, cara? Tem horas que tem que dar risada. Faz parte da nossa história, né? Faz parte da história, não tem como. Faz parte, cara. Eu lembro uma vez que tu quebrou um portão lá em Santiago. Tu lembra disso, cara? Eu não sei, a gente tava saindo do restaurante, indo lá para o lugar onde a gente morava. Tu meteu a mão no portão, tinha pouca força, tu deu uma puxada no portão, arrancou o portão. Não lembro, cara. Eu lembro disso daí, cara. Mas é a história que fica, né, cara? Sim, sim. Não, são momentos aí que a gente conviveu junto aí que marcam e a gente não esquece, né? Não, e foi muito legal. Tem um monte de história do Capu, né, cara? Ele tá aí na live aí. O Capu também, quando veio lá de Caputira, Minas Gerais, quebrava demais, né, cara? Não, o Capu tá louco. Capu. Não vamos te entregar, Capu, mas quebrava. O Capu veio com a gente, eu acho que a gente foi para Minas, na Taça BH, ele já veio né? junto, é. Acho que é isso, né? Ele veio. Sim, ele veio junto, é. Verdade. Caputira, acho que chama a cidade dele. Fala aí, Capu. Aí, ó, o Edson já tá falando a história da mortadela na época do TAC. Essa eu não sei, Edson, essa aí é nova. Essa aí foi depois, eu acho, da gente. Essa aí deve ter sido depois, essa aí eu não sei. O Carlão, no TAC eu morava em casa, o Carlão que morava lá na casa com os caras. Mas com certeza tem história também, porque você era de fora. De fora. Tem. Eu lembro que tinha vezes lá, porque daí tinha cozinheira que fazia a cozinha, o almoço lá, enfim, a janta pra gente lá. Só que final de semana chegava, ela ia lá, acho que fazia o almoço, não lembro exatamente lá, mas tinha vezes que a gente tinha que arrombar lá a despensa lá e pegar comida, porque ficava lá, às vezes, final de semana, né? E não tinha, às vezes, onde comer, às vezes o restaurante fechado e tal, a gente não tinha que arrombava a despensa lá da cozinheira lá para conseguir pegar alguma coisa para comer lá. Porque eu era de Humaitá, a gente ficava lá na casa dos atletas lá. Você ficava na casa dos atletas, né, cara? Mas também é legal, né? Também foi uma experiência legal, né? E lá já ficava junto com os profissionais, né, cara? Invadia o rancho invadia o rancho, depois na segunda-feira o Bugio ficava louco, né? Ficava era o doido, presidente, o administrador da época lá, ele ficava doido, pô, tem tanta fome esses caras. Mas tinha, né? A gente treinava muito, né? Fome não faltava.
Carlão, vou falar sobre os goleiros. Você foi um, um grande goleiro, um baita goleiro. O que hoje mudou, né, cara? Evoluiu muito, acho, da nossa época lá de trás para hoje, né? Hoje os goleiros jogam com os pés. Hoje tem uma série, como tudo evoluiu, né? A posição dos goleiros também, a regra mudou, agora mudou de novo, já pode sair jogando pertinho. Como que é isso? Existe, vocês que são treinadores, existe também agora um treino específico para preparar o goleiro para essa função, para poder jogar com o pé, para poder ter isso diferente, que é algo que antes não fazia, né? Antes não utilizava tanto, né? Realmente mudou bastante, né? A gente, falando de regra, eu já volto à questão essa do pé, mas querendo ou não, falando em regra, que hoje a questão de jogar com os pés não é uma regra, mas é uma tendência do futebol. Sim, sim. Mas falando em regra, eu não lembro exatamente, mas a mudança da regra que começou essa questão do goleiro jogar com os pés foi, acredito, acho que foi ali em 91, 90, 91, não lembro exatamente o ano, que foi a mudança da regra, que não poderia mais o goleiro segurar a bola com as mãos na bola recuada. Na bola recuada. Aí que foi uma mudança que o goleiro começou a jogar com os pés, mas de uma forma diferente. Na verdade, quando teve essa mudança, o goleiro que sabia simplesmente devolver a bola com o pé era o cara que era acima do nível, porque até então o goleiro batia tiro de meta e olha lá, né? Fazia a quebrada às vezes, que nem se fala, uma reposição de bola, o goleiro que sabia fazer a reposição de bola numa bola defendida, numa defesa, né, que ele poderia segurar com as mãos, e então aí foi evoluindo. O goleiro começou se ele não chutasse a bola para dentro do gol, não errasse de bola, já era o suficiente. E aí foi evoluindo. O cara que conseguia, às vezes, numa bola recuada, já fazer um passe, né? E daí foi evoluindo cada vez mais. E agora tem de uns anos para cá, além do goleiro fazer só uma reposição de bola, ele está começando a ser inserido no modelo de jogo, né? Sim. Então, só que, claro, vamos dizer assim, a minha realidade é um pouco diferente aqui, tá? Porque eu não trabalho em clube. Eu tenho uma escola de goleiros, sim, né? sim. Então, muitos goleiros, a maioria dos que treinam comigo aqui, alguns jogam, vamos dizer, aquela pelada durante a semana e tal, Sim. e eles vêm para melhorar a técnica, né? Mas tem aqueles que jogam campeonato. Então, mas a gente procura. Tem alguém ali. Depois tu confere ali, Fábio. Tem alguém que pediu a questão da altura ali, tá? Então, sim, sim. Tá. A gente responde aí pro Ailton. Então, assim, eu procuro trabalhar também com os pés, né? Para eles trabalhar com os pés, né? Porque se você tem essa capacidade de trabalhar com os pés, mesmo que você vai jogar aqui o campeonato municipal, enfim, é um diferencial para você, né? Sim. Isso eu falo com o público adulto, né? Que aí você não vai ter, tem muita coisa que você não consegue mudar no adulto. Sim. Você tenta melhorar alguma coisa. Quando vem falando de base, com os meninos que vêm já de baixo, que almejam de repente um futuro, fazer um teste, o trabalho já é um pouco diferente, né? E com certeza a gente tem que trabalhar com eles essa parte dos pés, porque daqui a pouco, se eles forem para um clube, eles vão estar inseridos no modelo de jogo, eles vão ter que saber trabalhar com os pés, porque aí o treinador provavelmente vai exigir que eles participem do jogo. Então eles vão ter que estar preparados para isso, né? Então com a base, né, com os que vêm da iniciação, com a base, eu já, vamos dizer assim, intensifico um pouco mais essa questão do pé, né? Com o adulto não tanto, porque é mais difícil, né? Você às vezes mudar o adulto, mas geralmente eu procuro alguma coisa fazer também com os pés para que eles tenham um diferencial a hora que eles forem jogar os campeonatos deles aqui,
para que eles possam participar efetivamente do jogo também, se houver necessidade, né? Sim. Mas é uma tendência e cada vez mais os goleiros vão estar participando do jogo propriamente dito, né? Hoje já tem muito treinador que já insere exatamente, o goleiro é já praticamente um líbero para sair jogando, para iniciar as jogadas Isso. lá de trás, né? Como você falou, é diferente lá de trás, a primeira vez que mudou a regra, que o goleiro jogava no zagueiro, quando apertava, o zagueiro devolvia, pegava com a mão, jogava do outro lado, pegava com a mão de novo, ficava passando o tempo ali. Matava tempo, botava a bola no chão, o atacante corria, podia pegar pegava na mão de novo. Então era, né? E depois que mudou, simplesmente o goleiro dava um chutão para frente, era o suficiente, né? Hoje não, hoje é diferente. Você precisa saber realmente ter um domínio de bola, fazer um passe e se apresentar para uma linha de passe para você, né, trabalhar a hora que de repente apertar a zaga, apertar você da linha de passe para poder ser uma opção, né? Para poder recuar a bola para você virar o jogo, né? Então tem várias situações aí que o goleiro hoje precisa se aperfeiçoar para poder participar do jogo e ter êxito na sua carreira, né? Se for seguir a carreira, né? For fazer teste, enfim, né? Se quiser seguir a carreira, precisa trabalhar essa parte aí. A pergunta que tinha aqui, Carlão, é a pergunta do Ailton. Ele fala: qual a altura mínima que você acha que um clube abre as portas para um bom goleiro? Ele está falando já focado em clube, né? Assim, ó. Outro dia a gente até, acho que numa outra live tua que eu estava participando, a gente tocou nesse assunto, né? Uhum. Assim, uma exigência dos clubes hoje, eu tive recentemente agora em Porto Alegre no curso da CBF, tive na base do Inter e no ano passado eu tive lá na base do Grêmio. Infelizmente, assim, a altura é o que define o goleiro hoje numa avaliação, né? Olhou para o goleiro, é baixo, está descartado. Eu penso um pouco diferente, né? Eu não sei responder exatamente a altura, mas hoje, um sub-17 aí, eles estão querendo, acredito eu, que quase com 1,90 já. De 1,85 a 1,90 num sub-17, porque na verdade não cresce mais. Até o 17 aí vai crescer, depois quando entrar pro sub-20, né, que a gente fala hoje, mas já está praticamente formado, né? Já está definida a altura. Então, se tiver menos de 1,90, já às vezes é descartado, né? Mas eu vejo como um erro isso, assim, que tem muitos, você mesmo tem um goleiro, um excelente goleiro, mas, na verdade, um goleiro que trabalha contigo, um excelente goleiro, mas às vezes é difícil para você encaixar no mercado por causa da altura, mas é um excelente goleiro. Então, ele teve que mostrar a qualidade dele. Quando teve a oportunidade, ele teve que ir bem, e aí não saiu mais. Mas até ter a oportunidade sempre ficava aquela desconfiança. Mas você vai colocar um goleiro que é baixo? Vai colocar um goleiro que só tem 1,82? Aí quando jogou, aí estava preparado e mostrou a qualidade. Por isso continuou. Senão, exatamente o que você falou. Não tem... O grande problema eu acho que está na oportunidade, né? Acabam discriminando antes de dar uma oportunidade, às vezes, para um goleiro que não tem a altura, teoricamente, que é exigida, né? Isso. A questão é que você não consegue nem mostrar, às vezes, o teu potencial, né? Pela altura você é descartado. Às vezes se você vai fazer teste, às vezes, no clube, às vezes não dá tempo. Você vai treinar um dia, dois, às vezes eles vão dizer, não, a altura não dá, às vezes, nem tempo. Você não tem a chance, a oportunidade de mostrar o teu potencial. Mas, enfim, se a altura não é o teu forte, você tem que ter algo que realmente se sobressaia, né, sobre a altura, para que você realmente consiga. Se você é um goleiro, de repente, tem uma qualidade mediana e não tem altura, aí fica difícil, né? Então você tem que, para você, se não tiver uma altura que eles estão exigindo hoje,
você tem que ter outras características que vão ser superiores, vão ser além. Inclusive a questão de jogar com os pés, né? Pode ser que você não tenha muita altura, mas hoje, se você tem a qualidade com o pé, né? Já é um diferencial. Então pode ser algo que te valorize, né? Mas enfim, é uma tendência assim, né? Uma exigência do mercado hoje, porque segundo, eu até estive conversando com o pessoal do Inter lá, e tem muitos clubes, porque isso aí, na verdade, não é uma exigência, acredito eu, aqui do Brasil. É uma exigência do exterior. E tem muitos clubes que hoje preparam goleiros não só para o clube, porque eles sabem que na base ali tem 4, 5 goleiros no sub-20, mas às vezes vai subir um goleiro, né? 2, quem sabe. Então eles querem que o goleiro esteja preparado, se ele não ficar ali no clube, não subir o profissional, mas ele tenha condições de eles vender, entendeu? Então não adianta eles ficar às vezes com um goleiro baixo que eles não vão ter mercado fora do país. Então é isso que às vezes, né, pega bastante. O próprio mercado tem feito essa exigência, né? Então acaba os goleiros um pouco mais de uma estatura menor acabam tendo problemas, né? Sim, o Barroca aqui escreveu, ó, na opinião dele, 1,85, 1,86 precisa ser fenômeno. 1,87, 88 tá ótimo. 89 para cima já é o sonho dos clubes. Então muito exigência de mercado também. Né? Isso que a gente comentou aquele dia, né? O Taffarel, se não me engano, tem 1,84. Já não jogava. Mas o cara hoje, pela altura, não ia jogar. Mas era o Taffarel. Pelo potencial dele, quem sabe jogaria. Né? Talvez ele fosse sofrer para ter uma oportunidade, né? E chega lá e fala, tem quanto? 1,84. É baixo, hein? Ele colocasse para jogar e ia mostrar o potencial, mas antes os caras iam torcer o nariz, né? É isso, se ele tivesse a oportunidade de jogar, não tem nem o que falar, né? Taffarel. Só que ele chegou no Inter, quem sabe ele não ficaria no Inter hoje. E aí ele ia voltar para casa e ficava em Criciúma, entendeu? Esse que é o detalhe, é a questão da oportunidade. Se a altura não te ajuda, tem que ser muito diferente, né? Então, eu tenho 1,88, ficaria ali, conforme o Barroca falou, ficaria ali na beira. Tinha que ser muito diferenciado para jogar, né? Então, eu ia ficar ali no limite. Sim. Né? Mas isso mesmo. Mas hoje também houve uma grande evolução, assim, dos nossos goleiros no mercado de fora, né? Na nossa época, assim, acho que um dos pioneiros foi o Taffarel, e era o único e sofreu na Itália, voltou, depois foi de novo, e era um goleiro de seleção, de Copa do Mundo. O primeiro que eu lembro foi o Taffarel em 90, se eu não me engano, ali que ele foi vendido para o Parma da Itália. Sim. Né? O Barroca colocou eu, com 1,90 ele estaria nos sonhos. A gente tá lascado. E depois do Taffarel, não lembro exatamente agora, mas ficou uma lacuna ali, um tempo grande sem ficou ir. Um tempo, depois o Dida, que daí também, que era goleiro de seleção, que fez sucesso. Mas assim, não eram assim, muitos goleiros que iam, era um ou outro goleiro, de vez em quando saía algum, né? Mas o Dida é um goleiro alto, né? Sim, goleiro alto. Alto, né? Eu lembro que teve uma época ali, eu até estava com contato com um empresário e tal para ir para a Itália, depois acabou não dando certo, mas uma das coisas que ele falou para mim era a questão como o goleiro tem que ter uma boa comunicação, né, com a defesa. O que pegava muito era essa questão do idioma, né? Então, fala português, como é que você vai falar, vai conversar lá? Como é que você vai orientar? Mais goleiro, né? Ainda mais goleiro. Né? Então, eu lembro que ele falou isso para mim, e daí foi uma coisa que também pegava bastante, né? Hoje, claro, o inglês é uma língua universal, se você domina o inglês, vai embora, né?
Então, tem uma facilidade maior também para você. Sim. Vai aprender inglês, segue o rumo, né? Mas ainda depende muito. Eu estava conversando anteontem com o professor Fábio, com o Fábio, e aí ele estava falando, né? Ainda existe alguns países que têm a dificuldade. Vai para a Arábia Saudita, que é, Sim. o Fábio me falou, é um país assim onde os locais pouco falam inglês, né? Falando Também. nesse problema do idioma, quando eu fui para o Irã, eu não falava nada, né, cara? Fiquei 15 dias comendo frango e peixe, porque é o que eu sabia falar. Sabia pedir. E no terceiro, no quarto jogo, depois que eu estreiei, eu falhei, eu entreguei um gol por conta do idioma. Né? O nosso goleiro, ele falou alguma coisa, não sei até hoje o que ele falou, deve ter falado tira, chuta, alguma coisa, estava dentro da pequena área, né? Sobrou uma bola, uma trombada, a bola subiu, tava o goleiro na minha frente, eu estava de frente pro goleiro, e do jeito que a bola veio, eu dominei a bola dentro da pequena área. E ele, Fábio, alguma coisa. Eu falei, deve estar vindo o cara. Quando eu virei, eu tirei a bola pro lado, eu tirei a bola pro lado que o cara tava. O cara só chutou e fez o gol. Então foi uma falha, porque se eu entendo o idioma, o cara fala, tem ladrão. Você dá um chutão, acabou. Definir a jogada e acabar. Exatamente. Então, assim, para um goleiro, com certeza, né? A comunicação, goleiro, na verdade, todas as posições, mas a grande dificuldade da comunicação faz uma diferença muito grande, né, cara? Para aquele que está começando, que quer seguir uma carreira, é importante, uma segunda língua, um segundo idioma. A nossa região, né, que eu falo, eu brinco até hoje, né, cara? Em casa todo mundo fala alemão, só eu não. Podia ter aprendido. A mãe fala, a avó fala, o pai falava, todo mundo falava. A nossa região é de descendentes. Eu não aprendi. Não, isso aqui não me interessa. Hoje me arrependo, faz falta. Então é importante, né, cara? E a comunicação é importante. O goleiro também precisa ter essa... Ainda mais é o cara que vê todo o jogo de frente, né, cara? Não precisa ser comunicativo, né? Com certeza, com certeza. Vai colocar um goleiro mudo lá, aí lascou, né? Não vai. Não tem jeito. Não tem jeito, né? Não dá certo. Como que você vê, cara? Você passou por categoria de base. Você chegou no Grêmio já no Sub-17, né? Já juvenil, Juvenil. 92. Como que você vê esse processo de evolução dentro dos clubes, cara? Depois do processo de transição, você foi da base, né? É uma escola, o Grêmio é uma baita escola de goleiros, né? Na nossa época já tinha subido o Emerson, que é antes da gente. Aí depois o time da Libertadores era Danley, que era da base, Murilo, que era da base, você, que era da base. Todos os goleiros formados na base, né, cara? Hoje você vê os goleiros, é tradição do Grêmio formar grandes goleiros que vêm da sua base e, por fim, acabam assumindo. Como que você vê essa dificuldade da transição para o cara chegar no time de cima? É bem complicado, não é fácil, né, Fábio? Acho que todas as posições, na verdade, né? Mas goleiro é bem complicado, porque tem alguns clubes, no meu caso, o Darley começou a jogar em 93 no profissional. Em 93 era o Darley, o Murilo e eu, os três goleiros dos juniores. No final de 93 eles estouraram a idade, o Darley já vinha jogando, depois que a gente voltou de BH aí, ele de BH ele foi para a China na excursão. Para o Irã. Na China? O Darley, eles estavam, acho que era lá no Oriente, aí, Irã, não sei, o profissional estava fazendo uns amistosos, ele saiu lá de Curvelo, direto para acompanhar a equipe profissional, voltou e ficou jogando. Mas ele jogou 10 anos, entendeu? Então, assim, dificilmente uma outra posição, né? Um atleta fica tanto tempo jogando numa posição. O goleiro, acontece, né? Rogério Ceni jogou muitos anos no São Paulo, não deu oportunidade para ninguém. O Marcos jogou anos. Fábio está no Cruzeiro uma eternidade também, né? Então, assim, é uma posição que se você pega um goleiro desses aí que faz história no clube, dificilmente você vai jogar, você vai ser um eterno reserva, né? Então
Isso a transição vamos dizer, do sub-20 para o pro profissional. As outras categorias aí, acho que cada vez mais, que nem a gente comentou antes, vai afunilando, né? Sim. Quando chega aí você vem aí da escolinha e tal, vai passando, vai. Quando chegar do sub-15 para o sub-17, afunila bastante. Do sub-17 para o sub-20, afunila mais ainda. Porque eu vejo assim, na escolinha, geralmente, não entra outro goleiro. Vem a escolinha, 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 e você vai indo. Sim. Agora, quando chega, às vezes, no sub-15, para o sub-17, aí chega nós lá do interior, né? Não, a gente vem fazer... E hoje ainda mais, né, cara? Hoje os clubes, muito exemplo, mais, o Grêmio né? tem o Erivelto aqui em São Paulo, que vive rodando todas as regiões aqui do Sudeste. Eles têm um projeto no norte do Brasil, né? O Capu veio de um torneio que nós vamos jogar em BH, ele veio. Então os clubes hoje estão buscando cada vez mais, né? Sim, eles têm os observadores, os olheiros no Brasil inteiro, né? Sim. Então, por isso que eu digo que afunila, porque cada categoria, eu acho que o pessoal é mais fácil, né? Hoje até tá muito precoce, né? Às vezes com 10, 11, 12, acaba às vezes já saindo de casa. Na nossa época era muito difícil, Sim. Era com 15, 16, né? Nessa idade aí. Sim. Hoje já é um pouco mais precoce. Mas eu vejo assim, que nessa idade aí, do 15, 16, que geralmente sai do interior, às vezes, e vai para fazer teste, às vezes aparece os de fora. E aí afunila mais ainda, porque começa a aparecer outros goleiros, né? Sim. E chegou no sub-20, você precisa estar praticamente pronto. O goleiro está pronto, você só vai otimizar algumas coisas para chegar no profissional. Mas é um funil, né? Cada vez, Sim. Cada categoria fica mais difícil você ir passando de categoria. No meu caso, quando eu cheguei no Grêmio em 92, eu era juvenil, sub-17, né, que fala hoje. Subiu eu e mais o outro goleiro do juvenil. Nos juniores tinha 3 goleiros e ainda desceu o Darley, que já treinava com o profissional. A gente ficou em 6 goleiros no início de 93. E na época era o Ivo Wortmann, o treinador, ele falou, vou ficar com 3. Vão treinar, eu vou escolher 3. Eu, como era o último que tinha chegado, eu pensei que, sou o primeiro que vou embora. Dançar. E vou dançar. Mas o que eu pensei? A única coisa que eu posso fazer é treinar. Né? O que eu tinha para fazer era treinar forte, era o que eu queria. E fui treinando forte. Foi umas 2 semanas, dispensaram um outro goleiro que tinha subido comigo do juvenil. E aí o cara sempre fica naquela, né? O próximo acho que sou eu, o próximo sou eu. Continuei treinando forte. Mais uns dias dispensaram um outro goleiro que já estava nos juniores. E aí já estávamos em 4, mas ainda tinha mais um para ir embora. Ainda tinha um para cair. Ainda tinha um para cair. Daí o cara sempre, agora sou eu, né? Agora acho que sou eu. E aí tu é um goleiro de fora, né? Que ocupava uma vaga do alojamento. De fora, tem toda essa questão, né? Os caras já olham, mas o cara é de fora, da defesa, o outro mora aqui, não precisa ficar em alojamento, não tem responsabilidade com o cara, porque, né, querendo ou não, tudo é uma responsabilidade e uma a mais que os caras têm que... É uma responsabilidade. Mas, enfim, o que eu podia fazer era treinar, eu estava bem fisicamente, porque no final do ano eu tinha treinado, meu pai era doente por treinamento, né? Então eu vim bem fisicamente das férias, né? Sim. E continuei treinando, aqui uns dias dispensaram mais um goleiro, e aí eu olhei e falei, ficou 3, então é isso, né? Tá, gente, ficou Darley, Murilo e eu, os 3 goleiros dos juniores, né? E foi assim, na verdade você precisa, se é o que nem a gente comentou, você tem que querer, se é isso que você quer, você tem que ir em busca daquilo que você quer e batalhar por isso. Não tem ninguém que pode fazer por você, é só você. Né? Você precisa acreditar e trabalhar, né, cara? Não adianta ficar dando desculpa, né? Eu fui mandado embora porque tinha 6 e iam mandar 3 embora. E aí o cara se acomodou e não trabalhou.
Então, acho que assim, a gente precisa trabalhar, precisa acreditar e trabalhar. O dia a dia faz a diferença, né? Claro. E mostrar teu potencial, se você acredita. Sim. Se você acredita que você tem condições, prova, mostra, né? Alguém vai ver, né? Se realmente você tem condições. Não adianta ser um jogador mentiroso também, né? Tem uns que enganam. Entendeu? Que o cara fica se escondendo atrás de uma desculpa, né? Ah, não, pô, não vou por isso. Ah, isso aqui tá ruim, isso aqui tá... Então, assim, tem uma vaga, né? Eu brinco muito, às vezes já aconteceu casos assim, aí o cara fala, pô, mas os caras só tem mais uma vaga. Assim, mas você precisa de quantas vagas, cara? Nós só precisamos de uma, né? Você é um só. É só você, cara. Você não precisa mais do que uma vaga, você é um só. Então a vaga tem que ser tua, né? Claro, claro. Então é muito isso de acreditar, né? Carlão, não sei como é que você está de tempo aí, se você está tranquilo, que está acabando o nosso tempo, está acabando, já deu 1 hora de resenha, o papo é bom, passa muito rápido. É verdade, nem tinha acompanhado. Já tentando ver. Tem um relógio na parede, tá na parede assim, eu estava tentando ver lá a hora, não estava conseguindo ver. O Instagram avisa, se você estiver tranquilo, vai acabar a live e a gente recomeça e a gente fala mais um pouco e depois a gente encerra. Mas aí depende de ti, se você estiver de boa aí. Não, de boa, pode. Quiser. Então beleza. O pessoal que quiser mandar perguntas aí pro Carlão, tem uma pergunta do Flávio aqui, do Flavinho. Flavinho, a gente já responde. Ele quer saber o que é recomendado e o melhor momento da transição para o futsal, para o futebol de campo, para um goleiro. E como que dá para saber quando ele está pronto para fazer essa transição. Então vai cair e na volta você responde. Tá, ok. Beleza? Okay. Então, já estamos voltando. Estamos de volta. Bora. Enquanto na tecnologia aí, vocês dão uma atrapalhada aí. Aí, Giba, ele falou que está devagar na tecnologia. Se fosse antigamente, ia falar que eles tinham que tirar leite das vacas e depois ele voltava, né? Não. Então, Carlão, teve a pergunta do Flávio Marangon. O filho dele é goleiro de futsal. Ele quer saber qual que é a idade ideal, como que pode perceber que ele está pronto para tentar fazer essa transição para o campo. O que você acha? Assim, eu acho até a questão do futsal importante na base, no início aí, que tem alguns momentos aí que o futsal é bom para depois você levar para o campo. Questão do tempo de reação, velocidade de reação, né? A questão do confronto 1 a 1 no futsal, eu acho que essa parte aí você consegue transferir para o campo, né? Isso. O raio de ação do goleiro no futsal é bem menor do que no campo. Então, se você manter isso, os dois vai te atrapalhar, porque no campo é muito maior a goleira do campo, né? Sim. Então, mas especificamente do saber a hora que está pronto para ir para o campo, eu não sei exatamente dizer assim que está pronto, mas um momento que eu acredito que seja importante, quando chegar ali 12, 13, é um momento de transição. Ele tem que começar, tem que definir se ele quer seguir o campo. E aí tem que abandonar, vamos dizer assim, o futsal, para que o futsal não atrapalhe o campo. Porque tem muita coisa, eu consigo perceber isso pelo seguinte: aqui em São Miguel do Oeste, o futsal sempre foi muito forte. Há anos atrás, inclusive, a equipe da cidade aqui participava da Liga Nacional e tinha uma equipe muito forte de futsal durante anos. E isso tem escolinhas aqui de futsal e tem muitos goleiros que vêm treinar comigo que eles vêm com base de futsal. De futsal. Então, para você corrigir algumas coisas, né, você leva um tempo. Mas eles chegam para mim lá, às vezes com 14, 15 já, e até então eles estavam no futsal. Sim. Então tem coisas que eles veem, principalmente uma entrada, né,
eles vêm fazendo uma base só do futsal. É diferente para o campo. Sim. Né? Você não abafa a sua bola, você entra, faz uma entrada na bola. Então isso é uma das coisas que eu percebo bastante. A técnica, a caída, a forma de cair é diferente. Né? Tem algumas técnicas do futsal que são diferentes, não tem como. Então, assim, a partir do momento que ele está decidido que ele quer jogar campo, com 12, 13 anos, ele tem que migrar para o campo e ficar no campo, né? Eu falo isso pensando num menino que quer seguir uma carreira, né? Sim. Se ele não vai seguir carreira, não quer Sim, daí é mais tranquilo. não tem, né? Eu acho que um completa o outro, né? Uhum. Se você vai continuar jogando futsal, mas vai bater uma bola no campo, não tem por que você, às vezes, abandonar o futsal. Então, um vai complementar o outro. Sim. Mas se você quer seguir uma carreira no futebol de campo, você tem que chegar um momento que você realmente vai ter que optar. E acredito que seja ali por uns 12, 13, quem sabe um pouquinho antes, se é um menino que, voltando à questão da altura, de repente já tem uma tendência para, de repente, ficar alto, ver que pode ter futuro no campo, é o vai para o tempo campo. ideal para fazer a transição, né? Não existe assim algo dizer que Sim. é em tal idade, mas é ali, 11, 12, 13, você já tem que... Até para ele poder ter, por exemplo, 12 anos, ele vai conseguir ser trabalhado aí 2, 3 anos, até que ele chega no sub-15, que daí, na verdade, começa a alta competitividade, aí ele vai ter que ter um alto desempenho, né? Então é um tempo legal para ele fazer essa transição, né? Porque, sim, a formação de um goleiro é demorada, não é tipo, ele vai treinar 2, 3 meses, ele vai estar formado. É bastante complexa, né? E às vezes é muito mais. Às vezes não, isso é fato, né? Você pegar um menino que nunca treinou nada, não tem nenhum vício, nenhuma técnica, às vezes é mais fácil você ensinar quem não sabe nada do que você pegar um do futsal que já vem com uma técnica do futsal. Ele tem que, às vezes, desaprender uma forma de fazer para acostumar aprender, da forma do campo, né? Porque senão, volta e meia, ele sempre vai estar fazendo alguma coisa do futsal. Sim. Porque ele já vem fazendo isso há anos, às vezes. Ele está, às vezes, desde 7 anos, às vezes antes, até lá no futsal. Então, ele já vem, às vezes, 5 anos, 6, né, no futsal. E, às vezes, em meio ano, você tem que trabalhar o goleiro, fazer ele ir para o campo. Então, e às vezes os pais não entendem essa questão. Não, mas ele já é goleiro. Ele é goleiro, mas esses vícios da técnica que ele tem no futsal, você precisa tirar e ensinar de uma forma diferente. E às vezes aí que é um problema muito maior. Isso requer um pouco de tempo, como tudo, né, cara? Você está acostumado. A base toda no caso do futsal. Com certeza demora um tempo até a própria mente dele, o jeito, o formato, para ele pegar a mesma forma no campo, né? Então esse tempo de transição não é de um dia para o outro, né? Não é. Até porque é um processo demorado. Sim. A gente até comentava agora no curso que eu fiz da CBF que a formação do goleiro é em torno de 10 mil horas. Então faz a conta. Para você formar um goleiro da base até o goleiro está pronto, pode jogar. Né? São 10 mil horas, mas se tu fizer a conta aí, quanto tempo, quantos anos dá isso, é um período longo, entendeu? Para formar um goleiro. Claro que você vai ter tem a formação, a iniciação, tem a parte técnica, mas daí tem toda uma evolução. Ele vai ter que, hoje, falando com o pé, ele vai ter que saber parte tática, né? Vai ter uma técnica, vai chegar um momento que você tem que intensificar a parte física, condicionamento físico, daí tem essa questão tática, tem o psicológico, né? O goleiro geralmente é um cara que é um líder no grupo,
você tem que procurar trabalhar isso com ele também, para ele ter a parte psicológica bem forte, né? O goleiro geralmente é uma referência no grupo, é um cara diferente, não tem como, geralmente é diferente. Você pode ver pelos clubes aí, muitos são capitões das equipes, né? Então, assim, é um processo, não é só a parte técnica em si, né? É um processo longo. A parte simplesmente do futsal para o campo é técnico, é exclusivamente processo técnico, né? Mas requer um espaço de tempo também para você conseguir fazer essa transição. Sim. E também eu falei, né? A idade é mais ou menos por ali. E se quer seguir a carreira no futebol, ver que pode ter futuro, né? Tem que decidir, ir para o campo e seguir no campo, não tem... E trabalhar muito, né, cara? Porque goleiro é um ser especial, né, cara? O cara o time tá todo de um uniforme, o goleiro tem um uniforme diferente. O cara se posiciona diferente. Ninguém usa luva, o goleiro usa a luva que já é diferente. Então, o treinamento é específico, tem um treinador só para eles, porque o treinamento é diferente. Então, realmente não é simples, né? Ele, né, usa luva, defende, joga com as mãos. Joga tem uma tendência. Hoje está indo também evoluindo para jogar com os pés, mas a referência, vamos dizer, o principal do goleiro são as mãos, defender. Até um tempo atrás. Apareceu uma mensagem aí que a bateria estava acabando, mas está conectado ali. Então, assim, ele tem um treinador específico só para ele. Sim. Então, por aí todas essas diferenças que tem aí, o cara é diferente, né? Não tem... precisa... E eu acho que goleiro tem que ter muito foco, muito sangue frio, tem que trabalhar muito. Normalmente são os primeiros que entram no campo, os últimos que saem. São os caras que saem todo ralado, todo zoado, né? Não, é verdade, né, cara? Quem viveu, eu não fui goleiro, mas a gente via vocês treinando, tantos que eu trabalhei treinando, são os primeiros que chegam, os primeiros que se joga, que cai, que se machuca, que voa, que pula, sai todo arrebentado e amanhã tem de novo, de tarde, no outro período tem de novo, tem que estar lá de novo. Então, assim, tem que ter realmente o dom e querer muito, né, cara? Eu acho que quem trabalha demais são os goleiros. Até por essa questão que você falou, né, cara? O goleiro não é simplesmente... São uma série de fatores. É a técnica, hoje tem que entender um pouco da tática, agora inventou, tem que jogar com o pé, tem o psicológico, o emocional. Então, é uma série de fatores para se formar um bom goleiro, né? Sim. São anos de trabalho que requer para você conseguir realmente formar um goleiro profissional, né? Para chegar a jogar num grande clube. Num grande clube. Eu, se for fazer a conta aí, eu acredito que eu ultrapassei essas 10 mil horas. Porque, segundo o meu pai, ele começou a me treinar quando eu tinha 2 anos. Da forma, enfim, da do forma jeito dele, mas já estava preparando. Empírica lá, fazia muito treino físico que ele aprendeu no quartel, enfim, da forma dele, né? Mas eu treinava. Chegou um momento que, tanto que na primeira vez que eu fui fazer teste no Inter, eu não sabia nem fazer não tinha, era todo descoordenado. Se não tinha técnica do goleiro, né? Não tinha técnica do goleiro, não sabia nem fazer um aquecimento, nada. Mas o que o meu pai fazia? Chutava e eu defendia. Então, fui fazer teste lá, chutavam, a bola não passava, mas caía todo errado. Todo errado. Esquisito, sabe? Aquele goleiro do interior, chutava, o cara se jogava, defendia a bola lá na gaveta, caía errado, se quebrava, ia de novo, mas não tinha técnica. Quem olhava era feio demais você ver da forma que eu cheguei para fazer um teste. Porque os caras falaram que era bom, vai fazer teste.
Aí, na época, era o Nelson Villers, lá de Sim, Três sim, Passos, né, levou para fazer teste, porque fui fazer um peneirão em Catuípe, lá perto de Juí, sim, fui lá, treinei no sábado, os caras falaram, não, pode ir para lá. Fui, mas, né, então assim, mas eu lembro, eu era pequeno, meu pai me levava para o campo e treinava, enfim, do jeito que ele achava que era correto, mas quando eu cheguei para fazer teste, não deu certo. sim, Era bem fisicamente, mas sem técnica. sem técnica. Depois, na segunda vez, aí eu conheci até o, o Elton Larsen, Sim, que deve conhecer também, né, que é de sim, Três sim, Passos. sim. Hoje está nos Aí Estados conheci, Unidos. isso, está nos Estados Unidos. Conheci ele estava voltando de uma lesão, de um acidente que ele tinha sofrido quando ele estava no Caxias, se eu não me engano. Sim, E aí eu fiquei um mês na casa dele. Foi depois que eu voltei do primeiro teste no Inter, antes de ir para o TAC. Foi uhum. ali, enfim, não lembro exatamente, mas enfim, eu fiquei um mês treinando com ele, foi que eu aprendi a técnica. A parte Entendeu? técnica. Eu fiquei lá na casa dele, atrás do campo do Bananeiras, ali, Sim, os pais sim, deles sim. Sim, os pais dele moravam moram até hoje. ali ainda, E aí eu comecei a aprender a parte técnica, alguns trabalhos específicos, né? Porque antes o pai, tipo, chutava. Sim, sim. E aí quando eu voltei, depois eu fui para casa, daí eu falei, pai, a gente precisa trabalhar dessa forma. Diferente. Isso, fazer uns trabalhos. Daí eu ajudando meu pai, a gente foi fazendo algumas coisas diferentes. Aí depois fui pro TAC, daí a gente também não tinha treinador de goleiros, era o Donga, né, que era o nosso Sim, treinador. treinador. Aí a gente ia antes pro campo ou ficava depois ali no Sim, estádio ali onde a gente treinava. E o Donga mesmo, que ele tinha vindo acho que de Santa Maria, né, tinha trabalhado em Santa Maria, se eu não me engano. E então ele já tinha um pouco mais de de conhecimento do conhecimento. trabalho específico e ele que fazia o trabalho com a gente. E aí foi evoluindo, depois a gente foi para Santiago, né? Enfim, aí você vai melhorando, mas eu aprendi muita coisa assim depois que fui para o Grêmio também. Cheguei, Sim, vamos dizer, no nível técnico médio, vamos dizer assim, no Grêmio, mas muito bem fisicamente, que foi o diferencial que o me segurou no Grêmio. É porque a técnica você consegue treinar, né, Carlão? A técnica você consegue Sim, pegar o jeito que o goleiro, o jeito que cai, o jeito que encaixa a bola, o jeito que sim, vai na sim. bola, o jeito que sai, e aí você trabalha a técnica para ir aperfeiçoando, né? Sim, sim, vai evoluindo, né? E, e assim também, cada pessoa, cada goleiro especificamente, falando sobre o goleiro, é diferente, né? Tem aquele que às vezes você ensina uma vez, ele já vai lá, já faz um giro, já faz uma queda certinho e vai aperfeiçoando. Tem aquele que você fala, ele não entende, você mostra, ele não entende. Às vezes você tem que mostrar várias vezes, explicar, Sim, desenhar, deita no chão, posiciona a perna, posiciona a mão, para que ele consiga entender, às vezes, um entender. movimento, entendeu? Então, cada um é diferente para Sim, assimilar, às vezes, um movimento. E aí, às vezes, que faz a diferença, né? Vai lá, aquele que é rápido, entende de uma forma fácil, às vezes é o cara que evolui, né? E sim, aquele tem dificuldade, às vezes, para entender, fica para trás, né? E o outro sim. acaba. E o que acontece muitas vezes na própria categoria de base, né? A gente tem muitos garotos que acompanham o canal lá e a gente fala muito isso. Porque é como você é um exemplo disso. De repente, quando você chegou, teu pai te treinava. Né? Teu pai Sim, não era um treinador de goleiro, ele te treinava, ele chutava a bola. De repente, quando você chegou no Grêmio, no Sub-17, você não estava 100%, você não estava pronto tecnicamente. não, não. Mas você foi ficando porque você foi evoluindo. Né? Sim, O sim. garoto Uhum. hoje que vai para um clube, ele não pode acomodar. Eu falo assim, a gente trabalha, às vezes, leva um garoto no clube, né? Leva um garoto no Cruzeiro. No Cruzeiro, toda segunda-feira, chegam 30, 50 meninos. Que são as vagas que eles têm de alojamento para os meninos que vão ficar em teste. Então, aquele que já está lá, se ele parar de evoluir, de continuar trabalhando e melhorando e desenvolvendo, daqui a pouco chega um outro que tem uma técnica já melhor do que ele e toma o lugar dele, né? Então é uma Sim, evolução sim. constante, né?
sim. Precisa tá sempre treinando e tá bem, né? Não tem, depois que você começa e quer seguir a carreira, você não para mais, Sim. né? Você vai embora e tem que seguir o rumo e cada vez evoluindo, senão no caminho Só vai sempre vai. parar quando se aposentar, né? E ainda tem uns que depois ainda continuam treinando para manter a forma, para Continua, né? jogar, né? Não para Porque nunca, né? eu lembro que quando eu estava no Grêmio, aparecia muito goleiro. Eu volta e meia, né? E na verdade, para treinar com o grupo, era só aqueles que já tinham sido selecionados em outro momento, no Peneirão, ou porque realmente foram indicados por alguém, né? E vinham treinar com o grupo. Mas quando chegava um desse que conseguia ir treinar com o grupo, é porque o cara era bom. Sim. E você estava no risco. Se o cara vinha para treinar ali com o grupo, você tinha que se superar mais ainda, porque você não sabia como que era o cara. Sim. Pode ser que o cara vinha e de repente eles iam, putz, o cara é um fenômeno. Vamos ter que mandar alguém embora, e daí? Porque é difícil mesmo. Naquela época era 3, eles limitavam em 3 goleiros. Hoje não, hoje as categorias de base, às vezes eles. O cara é bom? Não, segura. Às vezes tem 4, 5 goleiros na sub-20, no sub-17. Eles seguram mais, né? Até para dar uma olhada para ver se o cara evolui ou não, né? Às vezes eles seguram, né? Para ver. Ou, de repente, às vezes o cara não é tão bom. Mas o que acontece? Às vezes o cara, em questão de 2, 3 meses, que nem a gente estava comentando, o cara veio fisicamente muito bem, mas a técnica não é. Mas o cara quer tanto que em questão de 2, 3 meses o cara dá um salto, evolui tanto, que às vezes aquele que estava lá acomodado, porque ele fica para trás. Vai acabar ficando e de repente o cara que veio de fora vai tomar o lugar dele, porque o cara veio para ficar. Sim. Né? Se ele tiver a oportunidade de mostrar o potencial dele, às vezes pode tomar o lugar. Então, isso na verdade não pode se acomodar nunca. Sim. Tem que seguir forte, porque a concorrência é grande. Principalmente categoria de base e clube grande, né? Assim, diariamente tem, e eu acho que ainda mais hoje em dia, né, cara? Conversando com o Erivelto, que é observador hoje do Grêmio aqui na região sudeste, o Grêmio foi acho que foi o primeiro clube no Brasil que eles começaram de fazer avaliações por vídeo. Os garotos gravam o vídeo, igual tem aí YouTube, e o garoto manda para eles, para um departamento, e os caras fazem uma primeira análise ali, e aí aquele que se enquadra dentro das características que eles estão buscando, a necessidade deles, eles vão ver e daí tentam levar para o grupo para fazer essa nova avaliação, entendeu? Sim. Então, assim, hoje a busca, né, e até pelos os mecanismos que tem, né, de internet, de comunicação, de facilidade, de olheiros espalhados por todo o Brasil, né? Então, assim, na nossa época, lá no interior, era muito difícil. Alguém te indicava, o Nelson Villers que levou a gente. Ele era cônsul do Internacional. Então tinha uma abertura, uma entrada para poder indicar os garotos lá. Mas isso é muito pouco, né? Hoje, assim, hoje está muito mais gente. Você vai... Eu falo por mim, eu vou em cada buraco, em cada canto, você está sempre procurando aonde que você vai achar o talentoso para você indicar para o clube. Né? Claro. Então, assim, as oportunidades hoje são muito maiores. Então, para aqueles que já estão lá, a competitividade e a possibilidade de chegar outro e ocupar o lugar dele, ele tem que estar sempre melhorando, sempre desenvolvendo, sempre crescendo, né? Com certeza. A gente, quando começou, era assim, era alguém que tinha um acesso no clube para você conseguir chegar. A gente, vamos dizer assim, deu sorte, né, de repente ter esse cara que levou, mas era muito mais difícil quando a gente iniciou, você sair lá do interior, de uma cidade pequena, que nem a gente aí morava, né? E sair, senão não tinha como. Você ia aí, como é que você ia ir a Porto Alegre sozinho, sem alguém? Não tinha, né? Sim. Hoje não, hoje existem muito mais ferramentas, é muito mais fácil o acesso para
para você encontrar alguém, até você falou de vídeos, na nossa época nem existia. Como é que você ia gravar um negócio? Não tinha. Foto, estava aqueles dias, estava falando com o Edson ali, perguntando se ele não tinha uma foto do TAC de 91, eu não tenho nenhuma foto. Pois é, tá? não, também não tenho. Eu tenho uma foto de um jornal, de uma reportagem que saiu de um jornal, de um jogo que eu joguei, da segundona, acho que contra o Botafogo de 3 de maio. Eu tenho uma foto do jornal, mas assim, foto do time, não tem. Eu também, tem só a única lembrança que eu tenho, tem uma foto minha e do Guerra, do jornal, um recorte de jornal, que fez uma reportagem lá de um jogo que o Guerra tinha feito era um baita, um excelente goleiro, o Guerra, Sim. E fez num jogo lá, ele fechou o gol, daí na reportagem diz lá, excelente defesa do goleiro Guerra, e daí na foto tá tem o nome dele e o meu nome lá. Mas é um recorte de jornal assim, mas não tem nenhuma foto com a equipe, com o grupo todo, né? Sim. Então, era muito... Também não tem nada aquela, então, foto era difícil. Aí você imagina... Não, eu tava falando para as minhas filhas hoje, né? Hoje você pega o celular, tira a foto, tá a foto ali, você já manda para você já põe no grupo de WhatsApp, todo mundo já tem a foto. Pô, na nossa época era a câmera da Kodak que você tirava a foto, aí você não sabia se o cara saiu sorrindo, saiu com o olho fechado, se estava com o cabelo arrepiado. Depois de um tempo você relevava para revelar e aí via aquela foto daquela... Putz, era muito louco, né, cara? Nem Quem não viveu isso não... Entendeu? Hoje realmente está muito mais fácil, né? Sim, hoje tudo está muito fácil, né, cara? Até é simples, você entra aí no Instagram, no LinkedIn, no Twitter, daqui a pouco você está com o contato do diretor do clube. Você consegue falar diretamente com o cara. Então, isso a tecnologia facilitou, né? A comunicação hoje está muito mais fácil do que na nossa época. Muito mais fácil de se chegar. E o que precisa é o que eu sempre falo, né? Como nosso canal é voltado para um público de garotos que estão buscando um sonho, que querem buscar um espaço, precisa se estar preparado. Né? Não vai para um clube, que nem você falou, por mais que você estivesse preparado fisicamente, mas tecnicamente você não estava bem preparado, você foi e você bateu. Isso lá, 20, quase 30 anos atrás. Agora, você imagina hoje, o garoto quer ir para um clube fazer uma avaliação, ele tem que estar preparado. Né? Os garotos que estão lá, eles não estão lá por acaso. E para você entrar, você tem que chegar lá melhor do que aquele que está lá, porque senão você não consegue entrar. Né? A disputa é muito grande. A concorrência é muito grande, né? Então, tem que... fica a mensagem para quem realmente quer seguir a carreira, é dedicação total, precisa abrir mão de muita coisa, né? Principalmente nessa fase aí que adolescência e tal, a gente às vezes quer curtir, quer aproveitar, mas não dá não, se você quer ser um atleta, não vou nem falar de jogador, né? Vamos falar, se você quer ser um atleta profissional, né? Você tem que ser profissional em tudo que você faz, né? No treinamento, você tem que ser profissional dentro de campo, tem que ser profissional fora, né? Vai ter que abrir mão de muita coisa para seguir a carreira. Eu deixei de fazer muita coisa, a gente não tinha, né? A gente não... Você se dedicava, a gente tinha horário para chegar na concentração. Se você não chegava no outro dia, depois do horário, que era 10 horas, você passava no portão, ele só perguntava se o guardinha não te conhecia, ele perguntava teu nome, no outro dia de manhã, quando você ia lá pegar a roupa lá no roupeiro, ele falava, não tem material para ti, sobe lá no departamento amador. Não tinha, daí já tinha que subir lá, vir com uma autorização que tu foi lá entregar pro roupeiro para ele te dar o material. Te dar o uniforme. Senão, não treinava, entendeu? Então, assim, tinha regras, né? E você tinha que seguir, mas a gente não era difícil para nós, porque você tinha um sonho pela frente, né? E você abria mão de qualquer coisa para você tentar conquistar o sonho, que era ser um jogador, né? Ser um atleta profissional. Mas conseguiu. E quem tem esse sonho é isso, né, cara? Precisa
precisa acreditar e saber que não é simples, né? Você precisa, como você falou, precisa abrir mão, porque às vezes o garoto olha o Cristiano Ronaldo, o Neymar, na TV e fala assim, nossa, putz, é isso que eu quero ser. Ah, então, puf, varinha mágica virou. Não, não é bem assim, né? Tem um processo, né? O processo, você ficou longe de casa, você sentiu saudade da família, quantas vezes você chorou embaixo da arquibancada, né? Quantas vezes os caras te zoaram, quantas dificuldades você teve que superar, para daí você chegar lá. E todos têm uma história, né? Pode falar quem for, vai ouvir a história do Cristiano Ronaldo, que hoje é um cara que está no topo aí, vai ouvir a história do Messi, da família dele, de como que ele foi descoberto, da onde ele saiu. Então todos construíram, é uma construção diária, né? Claro, tem o sonho, quer ser jogador? Então é uma construção diária, degrau por degrau, para você chegar lá no topo, que é o teu sonho. E depois você tem que se manter lá ainda, né? Que aí ainda é outro processo que é ainda mais difícil, né? É, verdade. É isso aí, não tem, né? Às vezes é que nem você falou, Fábio. Muitos só enxergam o topo, né? Só enxergam o cara que está lá em cima. Você não sabe a história, não sabe a trajetória, as dificuldades que ele passou. E claro que para alguns é mais fácil, para outros mais difícil. Cada um tem a sua história, né? As suas histórias de dificuldades, de superação. Mas com certeza não foi fácil para ninguém. Quem está no auge, no topo, não cai do céu, né? Acho que tem um cara lá em cima que ajuda, mas ajuda quem trabalha, né? Então você tem que fazer a tua parte. Nada cai nos teus braços de graça. Se você é comprometido, se é dedicado, as coisas podem acontecer como podem não acontecer, né? O futebol não quer dizer que se você se dedicar e vai abrir mão de tudo que as coisas vão acontecer. Precisa ter sorte também. Né? Tem que trabalhar muito e estar pronto, né? Esperando a oportunidade. A hora que ela surgiu, né? É outra coisa que eu sempre falo para os meninos, que às vezes a gente trabalha, que estão na categoria de base, e eu falo muito isso. Eu falo assim, cara, você tem que te preparar, porque um dia, talvez quando você estiver lá na transição, 18, 19 anos, você vai ganhar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos de oportunidade, cara. A tua história lá de quando você saiu de casa com 12, 13, a dificuldade que você passou, a trajetória, quando você chegou lá nos 18, 19, você vai ter 5 minutos de oportunidade. O cara vai te colocar em campo, se você pegar uma vez na bola e fizer uma merda, o cara fala, não tá preparado. Tira, põe outro, porque já tá vindo outro de trás, que tá subindo. Então, se você foi bem naqueles 5 minutos, os caras vão te dar mais 5. E aí você consegue, talvez, seguir o teu sonho e construir a tua carreira. Mas é assim, a base é exatamente uma preparação para 5 minutos, 10 minutos. E aí você vai conseguir dar sequência. E se não conseguir, daqui a pouco ali trava a tua vida, trava o teu sonho, trava a tua carreira. Né? Então, muitos uma série de coisas, né? Às vezes acabam desistindo, né? Às vezes tem esses 5 minutos, às vezes pode acontecer de repente não ser os 5 minutos que ele vai conseguir desenvolver aquilo que ele sabe e simplesmente abandonam e encerra a carreira. Mas vai ter aquele que vai ter 5 minutos uma vez e não deu certo, vai ter outros 5 minutos e não deu certo, mas ele vai ser persistente e vai chegar, de repente, nos 5 minutos que ele vai conseguir... Que ele vai estar bem. Vai estar bem, vai desempenhar aquilo que ele sabe da melhor forma possível. E é onde vai aparecer a oportunidade para ele dar sequência. Né? Então, vai muito dessa questão da psicológica também, do emocional, do apoio da família, ou quem está gerenciando a carreira, né? Muitos meninos hoje, você sabe bem disso, trabalha com isso, né? Eu acho, de certa forma, um erro, mas enfim, tem muitos meninos aí com 11, 12, 13 anos já às vezes com um empresário que, né, às vezes acaba iludindo, né? Muito. Atrapalha mais do que ajuda. Atrapalha mais do que ajuda e às vezes o menino nem é lá aquelas coisas, mas tem muitos que acabam iludindo a família, né? E, enfim, tem muitas situações aí no futebol que às vezes acabam atrapalhando, né? Sim. Mas é isso aí. É isso.
tem que tentar o máximo possível estar pronto quando tiver uma oportunidade nessa transição base profissional. E aí, lógico, é uma série de fatores, como você falou, Sim, o psicológico, é o emocional, né? Quantas vezes com certeza. a gente treinava no campo suplementar lá com o time profissional, e fala assim, puta, meu, vou treinar com os caras, né? Lembra a vez que os caras foram me buscar na caverna lá para ir no banco do Campeonato Gaúcho. Então, são coisas que você fala assim, meu, você tem que ter. É lógico que você, por mais que você faça assim, não, tô pronto, mas sempre dá um frio na barriga. Sempre você fala assim, Não, puta, e com agora? certeza. Putz, e se o cara me colocar, e agora? Será que eu vou dar conta? Vou estar bem? Então, é esse momento que você tem que estar o mais preparado possível para você poder abraçar e daí dar sequência, né? É isso aí, que nem a gente falou. Não, às vezes não é só nem fisicamente, tecnicamente, taticamente, mas emocionalmente preparado também para quando Sim, surgir a oportunidade você conseguir desenvolver as outras qualidades, né? E não, de repente, perder a oportunidade aí de desempenhar o futebol que você realmente sabe fazer, é, mas pelo emocional te acabar te prejudicando nesse momento, né? né? Isso é verdade. É legal de falar do emocional no sábado. Daqui uma semana, no sábado, a gente vai estar com o professor Marcelo Duarte, que é um Uhum. especialista, é coaching e é especialista nessa parte emocional para atletas de alto rendimento. Tanto Sim, atletas, sim. trabalha com empresas também, mas ele é um especialista nisso, nessa parte que cuida dessa parte emocional que hoje muitos clubes já têm, muitos atletas têm isso como um, alguém que faz parte do seu staff pessoal, mas é um profissional que está no mercado e que hoje tem um espaço muito grande que cuida dessa parte para o cara poder render Uhum. 100%. Né? Para o cara, Sim, de sim. repente, passou todo um processo e quando chega na hora H, o cara trava. Então, É, hoje existem profissionais, né? O professor Marcelo foi ex-atleta, hoje é um profissional dessa área de motivação, de alta performance, vai estar com a gente no sábado que vem também. E é outro que show, show. agrega, né? Que agrega e faz parte do processo e a gente precisa estar pronto quando tiver a oportunidade. Com certeza. Eu Né? acho que isso é uma área que os clubes estão se preocupando um pouco mais hoje, né? Sim, A maioria dos clubes tem, tanto na base quanto no profissional, um psicólogo que sim, cuida dos atletas. Na nossa época, assim, que nem você falou, eu fui embora, dei um migué que não tinha escola. Mas se tivesse alguém para conversar contigo na época, você não teria ido, né? sim, Teria te orientado, ter conversado contigo, ter dado esse apoio emocional que de repente faltou por estar longe da família. Se perdeu muitos atletas e acho que se perde às vezes muito por isso, porque a sim. distância da família é um fator que é difícil para quem nunca saiu de casa e sai bem naquela fase ali de 13, 14, 15 anos, às vezes, né? Você precisa, é uma fase pré-adolescente para adolescente, às vezes precisaria do apoio do pai, tá perto, não tá, é um monte de mudança, e aí se tem esse apoio, os clubes estão se preocupando com isso. Eu tive no. Os grandes clubes acho que Agora, já tem toda uma já estrutura tem, preparada. eu tive na base do Inter, lá no CT lá. Inclusive, aí estava falando com o Léo, um abraço até pro Léo, que é o preparador de goleiros do Sub-20 e é o coordenador de toda a base lá. Ah, legal. Um abraço, Ele Léo. estava conversando com ele e ele falou, uma vez por semana, eles têm um horário, eles não treinam, se tiver treino, na quarta-feira à tarde, se eles tiver treino, eles são liberados do treino, porque eles têm um horário marcado com a psicóloga, entendeu? Para conversar, e todos os atletas têm durante a semana, pelo menos uma vez na Tem um semana, horário. eles têm um horário para Legal. conversar com ela, para ver se está tudo bem, se está tudo ok com a família, se tem algum problema, às vezes namorada, querendo ou não, é uma idade que, Sim, que já, né, muitos já tem às vezes alguma pessoa, então eles conversam sobre tudo, porque o atleta legal. tem que estar bem emocionante para render lá dentro de campo, né? Sim. Então é uma preocupação do clube que eu acho que faz uma grande diferença, Não, com né? certeza. O resultado final é aquilo que falou. O resultado final é você estar Sim, lá na final, né? Que nem agora,
final da Copa São Paulo, um Grenal. O resultado final é estar lá na final, tá rendendo, é isso que o clube quer de você. E para isso tem toda uma base, uma estrutura para poder fazer com que o atleta renda esse 100%, né? Sim, sim. Mas, Carlão, eu te agradeço, já estamos quase com 2 horas de resenha. Pois é, daqui a pouco vão derrubar nós de novo. Te agradeço aí, cara, pelo teu tempo aí, pelo papo, cara, pelas histórias aí, pelas memórias. Obrigado aí pela amizade por tantos anos, cara. Tantos anos que a gente não se via, mas a amizade continua a mesma, cara. Com certeza, verdade. Obrigado aí por tudo, obrigado pela tua participação. Depois aí, quem tiver aí, precisar de mais dicas, precisar de um treinador, tiver próximo aí, já segue o Carlão aí no Instagram, na rede social, manda mensagem para ele, incomoda ele. Com certeza tem muita experiência aí para compartilhar, para passar para a galera. E depois, mais para frente, da hora que a gente se libertar aí desse vírus aí, a gente marca de novo um papo, talvez pelo YouTube. A gente tem um canal no YouTube que se chama Eu Jogador de Futebol. E aí lá pode ser um negócio mais... O YouTube não derruba a gente, pode ser um negócio mais programado, mostrando treino, um treino específico para alguma coisa, dá pra fazer uma aula mais bem bacana, bem programada. Pode ser um negócio legal com o pessoal aí. Tá? Mas te agradeço, cara. Deus te abençoe a você, tua família. Tá com a filhinha novinha aí. Sim, é. Deus abençoe vocês aí. 4 meses já. Passa rápido, hein? Tem 4 meses, Tá ficando velho, Carlão. Esse passo já tinha 2, acho, né? 2 meses. Legal. Não, mas Deus abençoe. Tenho agradecer também ao convite, né? Para poder participar. Mandar um abraço também aí, pessoal. Cauê, goleiro que treina comigo, o Alan, o Ayrton, que é um dos patrocinadores aí do meu projeto da Way Autopeças. Outro goleiro lá, o Eduardo Kitt ali também, estava acompanhando. Enfim, eu esqueci de alguém porque vai passando meio rápido ali, às vezes eu acaba esquecendo, né? Peço desculpa, de repente, se a gente não respondeu alguma pergunta, né? Mas eu deixo à disposição ali, que vai passando. Vinícius também, Vini, goleiro que treina comigo, o pai dele, o Tato, de Guaraciaba, que é uma cidade aqui perto também, tá? Um abraço para todos que acompanharam aí. Se acaso a gente esqueceu, né, Fábio, acho que de responder alguma pergunta. Isso, tem uma aqui, tem uma. Antes de nós ir embora, tem uma aqui, ó. Vai lá. Um goleiro sub-13. O ideal, 13. Ideal treino por semana e o tempo de cada treino. Acho que é qual o tempo ideal, quantas vezes por semana e qual o tempo de cada treino para um goleiro sub-13. Tinha uma pergunta aqui para trás, aqui que ficou. Assim, ó, o tempo de treino depende da intensidade que você vai fazer o treino, depende do tipo de treino que você vai fazer, né? Você pode fazer um treino mais técnico, de repente, com 13 para 14, você já pode incluir um treino de força, vai colocar salto, você já não vai fazer um treino tão longo. Então, depende do tipo de treino. Não dá para dizer assim, o treino ideal é 1 hora, 1h30, 40 minutos. Tudo vai depender muito do tipo de treino que você vai fazer. Depende do objetivo que você quer com o treino, né? E a intensidade que você vai colocar nesse treino. Depende da técnica. Se ele tem uma técnica mais apurada, você às vezes consegue acelerar algumas coisas, senão você às vezes vai ter que parar o treino, corrigir alguma coisa. Então, tudo assim é muito relativo. Não existe uma regra. Para essa idade é assim, né? Cada goleiro está num nível, você tem que avaliar que nível que ele está e saber o que você vai poder trabalhar com ele, tá? Mas, e quantas vezes por semana também. Se você já está no clube, categoria aí de 13, eles provavelmente treinam aí em torno de 3 vezes por semana, eles não treinam todos os dias. Todos os dias. Do 15, sub-17, aí já treina todo dia. Sim. Sub-20 treina todo dia, de manhã e à tarde. Já é praticamente um profissional. Então, assim, então não existe uma regra, né? Existe objetivo do treino, tipo de treino, né? A intensidade que você vai colocar, você vai botar uma intensidade maior no treino,
você vai diminuir o tempo, né? Se você tem um treino mais cadenciado, você vai estender um pouco o treino. Sim. Então, não existe uma regra assim. O cara precisa balancear para ver o que ele vai fazer para ele poder definir. E resumindo assim, quantas vezes vai treinar na semana? Quanto mais você treinar, desde que você saiba dosar o treino, né? Quanto mais, né, treinar, claro que você tem que cuidar para não ter uma sobrecarga, né? Eu cuido muito isso, às vezes, às vezes tem pais ou mães dos meninos, eles vêm, mas eu queria que você desse treino para ele mais vezes, mas daí o menino tá lá na escolinha 2 vezes por semana, daí ele faz 2 vezes por semana, ele faz inglês, e mais não sei o que ele faz lá, e vai na aula, ou pela manhã ou à tarde, todos os dias. Eu falei, tá, mas você quer que eu faça o treino quando? Mas quando ele sair da escolinha, ele vai aí treinar contigo. Eu falei, não. Eu falo assim, a prioridade nessa idade é o estudo. A prioridade é o estudo. Você não pode deixar outras coisas sendo como prioridade. A prioridade é o estudo. E a partir do momento que você começa a dar uma sobrecarga de outras atividades, não só de treino, a questão do estudo começa a cair. E aí como é que você vai fazer? Com 11, 12, 13 anos, né? Aí o rendimento no estudo, na escola, começa a cair porque ele está treinando demais, está fazendo um monte de atividade extra, então tem que ter esse equilíbrio aí, né? Eu sempre falo, a prioridade nessa idade vai sempre estudar, porque ele conseguir acrescentar a mais, beleza, mas o estudo sempre tem que estar num nível acima do que qualquer outra coisa. Sim. Resumindo, acredito que o caminho é esse, né? É o meu ponto de vista, né? Legal. Não estou dizendo que eu fica certo, mas eu penso assim e sou muito coerente nessa hora aí de às vezes, de dar muito treino, né? Sim. Mas, de uma forma geral, quanto mais, principalmente o goleiro, quanto mais repetições você fazer, principalmente de parte técnica, mais, né, você vai estar apto, vai melhorar. Mas só que tem que saber dosar. Então aí entra a questão do profissional que vai estar trabalhando com o menino ou com a menina, enfim, né? Saber ter esse limite, saber dosar a quantidade de treino. Né? Não, legal. Acho que você respondeu a dúvida dele aí. Carlão, brigadão, cara. Fábio, só finalizando então, né? Agradeço aí até, não sei se apareceram todos meus apoiadores aí, mas enfim. Os que não apareceram, mostra aí pro pessoal aí. Vamos agradecer a galera que tem te ajudado. O pessoal que me apoiou desde o início aí. Legal. Né? Procuro sempre divulgar o pessoal também aí. Sim, claro. Então, se acaso ainda ficou alguma pergunta aí que de repente não foi respondida ou ficou na dúvida, pode chamar direto ali no meu link ali. No direct aí, pode seguir o Carlão lá. Eu falei link, eu nem sei direito, eu sou meio atrapalhado. Aqui chama direct. Acho que deve ser a mesma coisa aqui, mas enfim. No aviãozinho ali, né? Não, mas aí o pessoal te manda mensagem e tira as dúvidas contigo, claro. Pode me chamar, me manda mensagem. Eu vou tentar procurar ajudar, esclarecer as dúvidas de vocês aí. Se estiver próximo, vai lá fazer aula com o Carlão, vai se preparar com ele, que é um baita profissional aí. Isso aí, boa, Fábio. Daqui a pouco vamos te tirar daí, hein, Carlão? Te prepara, hein? Vamos ver. Prepara o passaporte aí. Eu quero ajudar os meninos aí que sonham, de repente, aí em ser goleiro e, enfim, os outros também, que tem muitos que vêm treinar comigo, que jogam aqui na cidade. Eu procuro passar a experiência que a gente teve como atleta, né, como goleiro, e associado também ao conhecimento que a gente adquiriu na graduação de Educação Física. Acredito que somando essas duas experiências aí é o que faz a diferença, né? Sim. Então, quem tiver interesse aí, mora aqui em São Miguel do Oeste, na região aí, precisar da nossa ajuda aí, só chamar aí que a gente vai procurar estar ajudando da melhor forma possível. Isso aí, precisar de um desconto, leva uma pizza, que o cara gosta de pizza demais. Boa.
Vou Né? gostar. Aí, ó. Já faz um jabá e pega um desconto e leva uma pizza pro professor. Com certeza. Agora te Já faz. arrebentei, hein? Teus alunos agora vão te zoar que você comeu 44 Vamos. pedaços de pizza, hein, cara? Na hora que voltar, eu ia falar essa semana, mas Tá não tem como essa lascado. semana, porque a gente conseguir voltar aí para os treinamentos, aí eu vou ter que ouvir, hein? Não, vai ouvir os caras agora, já era, agora entreguei tudo. Agora Ó, não tem mais. mas isso aí, Carlão. Ó, Alan Simon, acho que desenvolve aí um Ah, projeto junto contigo como estagiário aí. Legal, Alan. sim, sim. Tá com baita Abraço, profissional aí. abraço, Alan. O Alan, ele é formado em Educação Física também, na licenciatura, e ele está Legal. fazendo agora o bacharel, né? Que é para você poder trabalhar fora, a Sim. licenciatura para você poder atuar dentro da escola, né? Sim. E o bacharel, eu tenho as duas graduações, tanto a licenciatura quanto o bacharel, então é para você poder atuar fora do ambiente escolar, né? Legal. Em escolinha, academias, enfim, todo esse ambiente que é fora da escola. E ele está fazendo o TCC dele justamente na parte de treinamento de goleiro. Pô, que legal. Tem muito pouco artigo científico Sobre o assunto, né? sobre o assunto treinamento específico de goleiros. E ele está fazendo o TCC dele voltado para essa área, ele é goleiro, treina comigo. Que legal. Né? E então ele conversou comigo, eu falei, cara, é excelente, é uma coisa que não tem muito, né? Faz o teu projeto aí e eu tô treina comigo, enfim, tá fazendo agora a parte das observações, né? Depois precisa fazer relatório, enfim, toda a parte que os trâmites Sim. aí do TCC, e ele vai fazer um projeto bem legal aí, eu estou apoiando ele no que ele precisa. Pô, aí. que legal. Parabéns, Alan. Tá com baita profissional aí. Com certeza Obrigado, Fábio. vai sair um grande trabalho e é legal. É legal. Com certeza. Tem várias áreas, né, cara? A gente vê assim, a evolução que está acontecendo no futebol feminino. Tem muito pouco material que fala, né? Verdade. Assim, eu estive acompanhando aqui o treino do Corinthians antes de passar esse negócio aí. Eu estava acompanhando o pessoal da LDU que veio jogar Libertadores contra o São Paulo. E o diretor da LDU, a filha dele, hoje joga na seleção equatoriana de futebol feminino. E aí a gente conversou eles estavam treinando no Parque São Jorge, a gente conversou, ele conhecia já o pessoal do Corinthians. Nós fomos assistir um jogo aqui, um treino do futebol feminino. Então, assim, lógico, é diferente do futebol masculino, né? Tem algumas coisas específicas que têm um tratamento diferente, um treinamento diferente, tem situações diferentes. Muita coisa igual, lógico, mas tem muitas coisas diferentes. E tem muita coisa que ainda é muito pouco explorada. Então, é bacana. Assim como os goleiros, né, cara? Não existe muito, como você falou, não existe muito material, estudo científico, muita coisa. Então, pô, muito legal. Parabéns, Ana. Isso aí. E assim a gente vai cuidando e tratando desse esporte que a gente tanto ama. Com certeza. Tá bom? Aí. Então, pessoal, muito obrigado aí pela audiência, pela participação, pelas perguntas, pela parceria. Carlão, muito obrigado. Um bom final de semana a todos. Na segunda-feira a gente volta. Hoje já deve ter saído a agenda da semana, a agenda da semana, das próximas resenhas aí. E com certeza tem bastante gente legal aí que está vindo. Essa semana a gente vai falar bastante sobre nutrição, motivação, direito esportivo. Então, vem profissionais também, treinadores. Então, vai ser muito bacana. E assim nós vamos passando a nossa quarentena, que esperamos que logo acabe, logo todo mundo possa voltar para suas atividades e a gente segue a vida. Beleza? Carlão, um abração, cara. Boa noite aí. Um beijão na família. Beleza. Obrigado, Fábio. Obrigado pelo convite aí. A hora que precisar aí, a gente está à disposição. Valeu aí, valeu aí, todo o pessoal que estava acompanhando. Um abraço a todos e bom final de semana. Valeu. Valeu, Fábio. Valeu, um abração. Tchau, tchau. Valeu, um abraço. Tudo de bom.